pergunta que eu gosto de fazer quando a Disney anuncia mais um remake live action. Ela é bem simples. Esse filme precisava existir? Perceba que eu não estou perguntando se ele é bom ou se ele é ruim. Também não estou perguntando se ele vai fazer sucesso ou se vai arrecadar bilhões de dólares. A pergunta é outra. Existe uma razão artística para contar essa história de novo? Porque uma coisa é revisitar um clássico que já ganhou novas leituras ao longo do tempo. Outra é refazer praticamente o mesmo filme apenas 10 anos depois da versão original. E esse é exatamente o caso de Moana. Imagina uma garota carismática, filha do líder de seu povo, que embarca em uma jornada para salvar sua ilha. No caminho, ela conhece um semideus extremamente vaidoso, enfrenta criaturas fantásticas, canta algumas músicas que ficam na cabeça por dias, e no final, descobre que vencer o conflito não significa destruir o inimigo, mas compreender quem ele realmente é. Essa descrição serve tanto para a animação de 2016 quanto para este novo live action. E talvez esse seja justamente o ponto mais interessante da conversa de hoje. Porque eu gostei do filme. Ele é bonito, bem produzido, tem boas atuações, as músicas continuam funcionando e a história permanece emocionante. Mas quando os créditos começaram a subir, a sensação que ficou não foi de encantamento nem de decepção, foi de curiosidade. Eu saí do cinema pensando, por que este filme foi feito? E é sobre essa pergunta que eu quero conversar com você hoje. Então, pega a sua pipoca, ajusta o volume aí e vamos falar sobre Moana. Não apenas como mais um remake da Disney, mas como um exemplo de uma tendência que parece dominar Hollywood nos últimos anos. A de revisitar histórias que ainda nem tiveram tempo de sair da memória do público. Porque às vezes a discussão mais interessante não é se um filme funciona, é entender por que ele existe. Antes de entrar na discussão sobre o remake em si, vale lembrar por que Moana se tornou um dos maiores sucessos recentes da Disney. Quando a animação estreou em 2016, ela conquistou o público por reunir praticamente tudo aquilo que a Disney faz de melhor. Você tinha uma protagonista carismática, músicas memoráveis, humor na medida certa e uma aventura que consegue divertir crianças sem deixar os adultos de fora da experiência. Mas existe um detalhe que sempre me chamou a atenção nessa história. No fundo, Moana não é um filme sobre atravessar o oceano. É um filme sobre descobrir quem você é, quando todo mundo já parece ter decidido qual deve ser o seu lugar no mundo. Moana é filha do líder da ilha. Existe uma expectativa sobre o futuro dela. Existe um caminho considerado seguro. Só que ela sente que há algo além do horizonte. E essa inquietação acaba movendo toda a narrativa. É uma jornada que a gente já viu muitas vezes no cinema. O chamado para a aventura, o mentor improvável, os obstáculos, o crescimento da protagonista. A estrutura é bastante conhecida, mas isso nunca foi um problema. Na verdade, uma boa história não precisa reinventar a roda. Ela precisa ser bem contada. E Moana sempre foi um excelente exemplo disso. Ao longo do caminho, encontramos personagens extremamente carismáticos. Maui continua sendo um dos coadjuvantes mais divertidos que a Disney criou nos últimos anos. O Galo Rei Rei rouba cenas justamente por fazer tão pouco. Os Kakamora aparecem pouco, mas deixam sua marca. E até personagens com poucos minutos de tela acabam sendo memoráveis. Tudo isso é embalado por uma trilha sonora que rapidamente ganhou vida própria. Algumas canções ultrapassaram o próprio filme e passaram a fazer parte da cultura popular. Mesmo quem nunca assistiu a animação, provavelmente já ouviu uma delas em algum lugar. Ou seja, antes mesmo de falar do live action, é importante reconhecer uma coisa: a matéria-prima continua excelente. E talvez seja justamente aí que esteja o grande desafio do filme de hoje. Quando a obra original ainda funciona tão bem, o que exatamente uma nova versão pode acrescentar? Essa é a pergunta que começa a surgir quando as luzes do cinema se apagam. E é justamente aí que a conversa fica interessante.
Agora vem a pergunta que eu fiquei me fazendo durante boa parte da sessão. O que exatamente um remake deveria oferecer? Porque refazer um filme nunca foi um problema por si só. A história do cinema está cheia de remakes excelentes. Alguns conseguem atualizar obras antigas para um novo público. Outros vão lá e aproveitam uma boa ideia que não funcionou tão bem na primeira tentativa. E existem aqueles que mudam completamente o olhar sobre a história original. Às vezes, o filme continua o mesmo na essência, mas o diretor encontra uma forma diferente de contá-lo. É justamente essa nova interpretação que justifica a existência da obra. Com Moana, porém, acontece um trem meio curioso. A impressão é de que o filme tem muito medo de se afastar da animação. As cenas mais importantes estão lá. Os diálogos seguem praticamente o mesmo caminho. Os enquadramentos muitas vezes parecem reproduzir aquilo que já conhecíamos de 2016. Em vários momentos, eu tive a sensação de estar assistindo a animação, só que agora com atores de verdade. E isso não acontece apenas na estrutura da história. A própria construção das cenas parece seguir um roteiro muito bem delimitado pelo filme original. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se, daqui a pouco, começassem a surgir vídeos comparando as duas versões, lado a lado. Aliás, provavelmente esses vídeos já existem. É claro que existem pequenas mudanças. Algumas cenas são estendidas, outras recebem ajustes, há pequenas diferenças aqui e ali, mas, no conjunto, elas não mudam a experiência de maneira significativa. E talvez esse seja o ponto. Quando o filme termina, eu não fico pensando nas diferenças entre as duas versões. Na realidade, eu fiquei tentando encontrá-las. E isso revela muito sobre a proposta do remake. Ele parece menos interessado em reinterpretar Moana e mais preocupado em reproduzi-la da forma mais fiel possível. Só que existe uma consequência para essa escolha. Quando uma nova versão faz praticamente tudo igual à anterior, a comparação deixa de ser inevitável e passa a ser o próprio centro da experiência. Em vez de descobrir um novo filme, a gente passa boa parte da sessão lembrando do antigo. E isso acaba preparando o terreno para outro desafio que esses live actions da Disney enfrentam com frequência: transformar um universo pensado para animação em algo que pareça convincente no mundo real. E é justamente sobre isso que eu quero conversar no próximo bloco. Existe uma coisa curiosa quando a Disney decide transformar uma animação em live action. A promessa costuma ser a mesma: levar aquela história para um mundo mais realista. Mas será que toda história ganha alguma coisa quando fica mais próxima da realidade? No caso de Moana, eu estou com as minhas dúvidas até agora. Porque a animação tem uma liberdade que o cinema com atores nunca consegue reproduzir completamente. Na animação, ninguém estranha que um semideus mude de forma a todo instante, que um caranguejo gigante cubra o próprio corpo de objetos brilhantes, ou que pequenos piratas em barcos feitos de coco pareçam ao mesmo tempo ameaçadores e engraçados. Tudo aquilo faz parte da linguagem daquele universo. Quando o live action tenta reproduzir exatamente essas mesmas ideias, acontece algo interessante. Elas continuam funcionando, mas de um jeito diferente. O Maui, por exemplo, continua sendo extremamente carismático. E muito disso acontece porque Dwayne Johnson conhece esse personagem como poucos. Afinal, ele já havia emprestado sua voz à animação de 2016. Só que existe uma diferença importante. Na animação, Maui parecia não ter limites. O corpo dele se deformava, as expressões eram exageradas, as transformações aconteciam com uma fluidez que só o desenho permite. Era um personagem maior do que a própria realidade. Num live action, inevitavelmente, ele se torna mais contido. Não porque Dwayne Johnson faça um trabalho pior, mas porque o próprio formato impõe outra lógica. Quando colocamos um ator de carne e osso em cena, nosso olhar muda. A fantasia continua existindo, mas passa a conviver o tempo inteiro com a expectativa de algum grau de realismo. Isso também aparece em personagens como Tamatoa e os Kakamora. Eles continuam visualmente interessantes, mas o contraste entre criaturas altamente estilizadas e atores reais
faz com que, em alguns momentos, a artificialidade fique mais evidente. E essa nem é uma dificuldade exclusiva de Moana. Se você lembrar de outros remakes recentes da Disney, como o Rei Leão, ou mesmo Lilo e Stitch, vai perceber que todos enfrentam dilemas parecidos. Quanto mais o filme busca parecer real, mais precisa abrir mão daquela expressividade exagerada que fazia parte da identidade da animação. E talvez exista uma ironia nisso tudo. Os live actions costumam ser vendidos como versões mais realistas dessas histórias. Mas será que histórias como Moana realmente precisavam de mais realismo? Ou será que justamente a beleza delas estava em assumir, sem vergonha nenhuma, que pertenciam ao universo da fantasia? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta definitiva, mas para mim, ela explica por que, mesmo sendo um filme tecnicamente competente, o live action nunca desperta exatamente o mesmo encantamento da animação. Ainda assim, existe uma coisa que permanece praticamente intacta entre as duas versões, e talvez ela seja o verdadeiro motivo de Moana continuar emocionando tanta gente até hoje. Depois de tudo isso, alguém pode estar pensando: ué, mas você não falou que gostou do filme? Do jeito que você está falando, parece que não. Não, a resposta é justamente o contrário. Eu gostei do filme. Porque existe uma coisa que nenhum remake consegue tirar de Moana: o coração da história. No fim das contas, essa nunca foi uma aventura sobre atravessar o oceano. O mar é quase um personagem, é verdade. As criaturas fantásticas estão lá, as cenas de ação também. Mas tudo isso existe para contar algo muito mais simples e talvez por isso mesmo muito mais bonito. Moana fala sobre identidade, sobre descobrir quem você é quando existe um caminho que parece já estar traçado para você. Moana cresce sabendo que um dia será a líder do seu povo. Existe uma enorme responsabilidade sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, ela sente um chamado que não consegue explicar. E acredito que muita gente se identifica com esse conflito. Quantas vezes a vida coloca diante da gente um roteiro pronto, enquanto uma parte de nós insiste em seguir outra direção? É justamente aí que a jornada dela deixa de ser apenas uma aventura e passa a conversar com o público. Mas existe outra ideia em Moana que para mim é ainda mais interessante: a resolução do conflito. Durante boa parte do filme, tudo leva a crer que a missão da heroína será derrotar um grande inimigo. Afinal, essa é uma estrutura bastante comum nas histórias da Disney. Você tem um vilão, tem uma batalha e tem uma vitória. Só que Moana escolhe outro caminho. Ela percebe que Tecã não precisa ser destruída. Ela precisa ser compreendida. A violência não resolve aquele conflito. O que resolve é reconhecer que existe uma ferida por trás da fúria. É uma mensagem surpreendentemente madura para um filme voltado ao público infantil. E talvez seja justamente por isso que ela continua funcionando tão bem, mesmo para quem já viu essa história várias vezes. As músicas também têm um papel importante nisso. Elas não estão ali apenas para fazer o público cantar depois da sessão. Elas ajudam a contar a história, revelam os conflitos dos personagens e dão ritmo à narrativa. A direção de Thomas Kail entende isso muito bem. Os números musicais são cuidadosamente coreografados e eles preservam boa parte da força que já tinham na animação. É claro que o impacto não é o mesmo de 2016. Naquela época tudo era novidade. Hoje nós já conhecemos essas canções, nós sabemos para onde a história vai e nós lembramos de muitos desses momentos antes mesmo deles acontecerem. Mas isso não diminui a qualidade da obra. Na verdade, talvez seja justamente o contrário. Se, mesmo conhecendo cada passo da jornada, ela continua conseguindo emocionar, é porque havia uma boa história desde o início. E é exatamente isso que torna a discussão sobre este remake tão interessante. O problema nunca foi Moana. O problema sempre foi responder a pergunta que fizemos lá no começo: por que contar essa história outra vez? Lá no começo do episódio, eu fiz uma pergunta bem simples: esse filme precisava existir? Depois dessa conversa toda, eu acho que a resposta continua sendo a mesma: eu não sei. E talvez essa seja a parte mais interessante. Porque existe uma tendência de transformar qualquer discussão sobre cinema em um debate de extremos.
Ou o filme é maravilhoso ou é um desastre. Ou ele merece todos os elogios ou merece ser completamente esquecido. Mas Moana não se encaixa em nenhum desses lugares. Ele é um filme competente. É bonito, é bem interpretado, tem ótimos números musicais e continua contando uma história que vale a pena ser vista. Só que competência por si só nem sempre basta para justificar uma obra. O cinema sempre viveu entre dois mundos. De um lado, ele é arte, é criatividade, linguagem, experimentação, é o desejo de contar histórias que emocionem, provoquem e façam a gente enxergar o mundo de outra forma. Do outro, ele também é uma indústria gigantesca. Um filme custa milhões de dólares, emprega centenas de pessoas, precisa atrair público, precisa gerar lucro. E não existe absolutamente nada de errado nisso. Na verdade, esses dois lados sempre caminharam juntos. O problema aparece quando a lógica comercial começa a ocupar quase todo o espaço da criatividade. Quando um estúdio olha para um enorme sucesso recente e pensa: e se fizermos exatamente a mesma coisa outra vez? Talvez esse seja o motivo para tantos remakes, continuações e universos compartilhados que nós vemos por aí. Eles representam apostas mais seguras e um mercado cada vez mais caro e competitivo. Isso não significa que todo remake seja ruim, muito menos que toda história original seja boa. Existem remakes extraordinários e filmes inéditos que não funcionam. A questão nunca foi essa. A pergunta que fica é outra. O que a nova versão acrescenta à conversa? No caso de Moana, eu saí do cinema com a impressão de que ela acrescenta muito pouco. Mas, curiosamente, isso também me fez lembrar da força da animação de 2016. Talvez o maior mérito desse live action seja justamente esse. Ele nos faz perceber o quanto aquela história já funcionava desde o começo. E talvez isso explique por que, mesmo achando esse remake desnecessário, eu ainda recomendo o filme para quem nunca conheceu essa aventura. Porque uma boa história continua sendo uma boa história. Eu só espero que, da próxima vez que a Disney resolver voltar para o oceano, que ela encontre uma nova rota para navegar e não apenas refaça o mesmo percurso. Eu sou o Fábio e esse foi mais um episódio de Comentário Pós-Créditos. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele amigo que adora discutir filmes depois da sessão. E me conta também, para você, qual remake realmente justificou a própria existência. Até a próxima sessão!